SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Segue a Pauta Podcast. Esse segmento tão complexo e não complicado que é condomínio. E a gente vem trazer para vocês nessa pegada, né, conhecimento, coisas para que você, síndico, você, morador, possa usar no dia a dia do seu segmento condominial. E mais uma vez eu aqui com ela, Cida Azevedo, minha co-host, ó. Bem isso. Pessoal, estamos aqui em mais um programa e hoje a gente traz para vocês um convidado especial, que é o Christian Williams, diretor comercial do Grupo Servipa, que vai trazer para todos nós as informações, as novas tecnologias relacionadas à segurança e à portaria a segurança remota. e portaria remota dos condomínios, né? A segurança patrimonial. Cida, e essa questão de portaria remota é uma coisa que veio para ficar, né? A gente não vê e nem pensa mais em retroagir. A gente, assim, como síndico, não se vê mais sem portaria remota, né? Ou seja, ela veio realmente para ficar, né? Veio para ficar. É uma tendência que o mercado ele tá abraçando, né? Até por a segurança, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a portaria remota, ela não é economia, ela é segurança para o condomínio. Então, inclusive, quando eu fui instalar em um dos meus condomínios, né, que eu administro, foi a primeira coisa que eu falei com a pessoa que foi levar lá a proposta. Que ele falou, não, a gente vai ter uma economia. Não estou preocupada com a economia. Eu estou preocupada com a segurança. Então, se eu vou ter segurança, a economia ela vem de abraço. Esse tema ele é muito amplo, né? Existem seus mitos, existem aí suas preocupações, né? Mas só que quando a gente para conhecer, realmente não tem como não pensar na portaria remota. A gente não consegue viver sem ela. E daí a população, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com meus funcionários, meus porteiros, ou eles vão ficar desempregados, né? Mas tem solução para tudo, pessoal. Tudo. É só apertar aquele F5, todo mundo se atualiza, todo mundo se enquadra no mercado de trabalho. Sim. E eu digo assim, nem todo condomínio também tem necessidade, né? Tem indicação para sua portaria, tem, como você falou aí muito bem, tem que ponderar, ver o que é que quer, se quer segurança, se quer controle de acesso, se quer redução de custos, né? Sim. Tem que saber. Você me falou recentemente, e eu fiquei com isso na cabeça, portaria humana, às vezes, é para muito servir capricho. Sim, né? De condômino, né? Condôminos. Aquele condômino que desce para ouvir a fofoca do que está acontecendo no prédio, né? Aquela condômina que gosta de fazer um docinho e levar lá na portaria, para bater, né? Papo. Dar uma atualizada. Sim, a questão, muitas vezes, do próprio porteiro é facilitar entradas de pessoas que não são permitidas, porque tem amizade com a secretária do lar, né, com a empregada ali, e aí permite a entrada e o próprio patrão não fica sabendo. Então, assim, existe algumas situações que hoje, como se diz, a portaria remota elimina e dá uma segurança maior para o condomínio. Nossa, eu sou apaixonada pela tecnologia. Como se diz? Essa semana eu estava até falando com um morador a respeito disso, né? Ele disse, nossa, eu não sabia que o aplicativo me ajudaria tanto. Né? E assim, aí eu disse, cara, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Ela está aí para isso, a tecnologia chegou para ficar. A pandemia fez esse boom para a gente, então a gente não pode deixar isso simplesmente passar. Então, Presidente, vamos seguir a pauta, porque se deixar ela fala aqui a noite toda, né? Muito. Então, deixa eu só falar um Pessoal, pouquinho. Não, mais um pouquinho não. Patrocinadores, tu deixa? Deixa. Então, pessoal, o Segue a Pauta, ele tem um patrocínio da SafeCondo, Segurança Patrimonial, né? Tem o patrocínio da nossa Eleal Elevadores de Manutenção, Lima Soluções, Top Jardim, Alpex Gás, Elemac, a Live Portaria Remota e Apague Seu Condomínio.
Todos esses patrocinadores estão com a gente, abraçaram essa ideia, abraçaram o nosso conteúdo. Eu estou muito feliz e eu só quero agradecer para vocês sempre. Beijo. São empresas que estão aí apoiando o segmento condominial de Alagoas. Sim. Desde muito tempo, tá? Sim. Pessoal, essa é a proposta do Segue a Pauta, é levar conhecimento, esse bate-papo descontraído, levar informação para que você possa usar no seu dia a dia. E não perdendo mais tempo, né? Vamos aqui com Christian Williams, ele que é diretor comercial do grupo Servipa. Christian, conta pra gente aí o seu know-how e assim, quais que são as principais diferenças entre segurança patrimonial e a segurança da portaria remota? Boa noite, Tiago. Boa noite, Cida. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer pelo convite, né? É uma honra participar do podcast, desse bate-papo. E, enfim, a segurança hoje está no nosso dia a dia, né? Desde quando a gente pensa em sair de casa, quando a gente chega em casa, né? Segurança hoje é uma coisa que não se vê, é uma coisa abstrata, mas a gente sente, né? Quando a gente sente a falta de segurança, a gente cria na nossa mente mitos, medos, e com isso começa a existir os problemas que com ela a gente nos depara no dia a dia, né? E aí, quais são as diferenças hoje de a segurança patrimonial em si, ou da portaria, de um porteiro, para uma portaria remota, né? Uma portaria hoje física de um porteiro, a exemplo de um prédio, ela é composta por 4 porteiros. Normalmente eles se revezam entre turnos de 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso. Sim. Daí a gente já observa uma carga horária, né, bastante grande naquele profissional, né? A gente observa também que os porteiros, por mais que tenham diversos cursos, diversos treinamentos, mas a gente sente uma carência de melhoria dessa qualidade do profissional que está sendo executado. A gente observa diversas falhas no dia a dia, né? Nós que trabalhamos com esse tema, a gente observa facilitações de entrada e de saída, não existe um controle efetivo, muitas das vezes é anotado em papel, em livro de ocorrência, você não tem o registro de quem entra no condomínio, de quem sai, para onde foi, né? Imagine só um condomínio com 110 unidades, com 50 unidades, né? E multiplique isso pelo número de famílias, né? Então, uma pessoa pode entrar no condomínio, né, com essa facilitação desse porteiro, e você de repente faz 50 famílias, 100 famílias refém de uma situação, né? Então essa falta de controle, essa carência do profissionalismo fez com que a portaria remota nascesse, né? Buscar-se incrementar no dia a dia dos condôminos, dos moradores, uma busca por segurança, né? Seja ela de um controle de acesso, como entrar e sair pela uma clausura ou pela entrada normal de pedestre, né? Seja ela para entrar com seu veículo ou para sair, né? Quem nunca se sentiu inseguro tarde da noite ao chegar de um evento, ao chegar do aeroporto, ao chegar de um show, e buscar um filho no tarde da noite na casa de um coleguinha e voltar para casa, né? Então, essa sensação de segurança, esse paradigma entre ter um porteiro e ter um aparato de segurança por trás é o que fez com que hoje se desmistificasse muito do que segurança patrimonial, né, não armada num condomínio, e a portaria remota em si. Perfeito. E eu costumo dizer ainda mais, né? A portaria remota, ela, além da segurança, ela tem uma coisa chamada valorização do imóvel, né? E, por incrível que pareça, quando o inquilino vai alugar o seu imóvel, que ele vê que é portaria remota, que ele conhece a segurança, que ele vê aquele prédio, ele diz, poxa, aqui eu tenho segurança, aqui eu posso deixar minha filha vir estudar do interior aqui, porque eu sei que ela vai ter uma segurança, aqui eu estou tranquilo quanto a isso, eu sei que ao redor dela vai ter um aparato de segurança. Então, isso eu tenho visto na prática, no dia a dia, nos condomínios. Isso perfeito. É perfeito. Isso acontece, a gente escuta muito relato de moradores, de condôminos, né, da repercussão do pós
introdução da portaria remota ou de componentes que façam com que o condomínio se sinta mais seguros ao chegar e ao sair de casa, e até mesmo para um mercado imobiliário. Maceió, não só Maceió, mas como o Nordeste todo, o Brasil todo, você vê que os empreendimentos cada vez estão mais tecnológicos, né? Você, para entrar ou para sair em qualquer empreendimento comercial, hoje você precisa se identificar, né? Você precisa fazer um registro prévio numa recepção, né? Você precisa passar alguns dados mínimos, um CPF, um RG, tirar uma foto, né? Faz essa coleta de informações, essas informações são registradas em um banco de dados e a partir dali se gera esse registro de quando você entrou, de quando você saiu em determinado empreendimento. Então isso está sendo feito também nos condomínios, né? A informação, a tecnologia está ajudando bastante o síndico, os condôminos a saber quem entra e quem sai no teu condomínio em função desse controle, né? Então isso tem sido muito importante na vida dos condôminos em condomínios. Ô Christian, na portaria uma das principais vantagens é o controle de acesso, como você bem firmou aí, né? Ou seja, a gestão ela consegue saber o número de entregas, o número de visitantes, a hora que entrou, a hora que saiu, o horário do próprio colaborador da residência, né? Sim. A hora Inclusive, que eu entrou... ganhei uma causa por conta disso, você acredita? Eu ganhei uma causa recentemente na justiça. A colaboradora que trabalhava lá em casa, ela fazia faxina 2 vezes na semana e me colocou na justiça dizendo que fazia faxina todos os dias. E aí, o que me salvou foi justamente o registro da portaria remota, que não tinha como ela negar uma coisa que estava ali registrado, o dedinho dela lá da entrada e da saída, e os 2 dias por semana. Então, ganhamos a causa exatamente por essa confirmação. Então, é mais um plus para o próprio condômino, né? Que ele vai ter a segurança lá de quem está entrando e de quem está saindo no seu condomínio. O que acontece muito nesse caso, pegando esse gancho, Cida, esse é um relato muito importante porque a gente vê no dia a dia que a turma pede, e como é que eu faço para controlar uma secretária que é diarista? Né? Então, a solução tecnológica, ela justamente veio para dar esse conforto para o dono do apartamento, o dono da unidade, e deixar uma chave, de fato, que você está deixando a chave da sua casa e o acesso ao seu condomínio com mais moradores, né, para uma pessoa que não é do seu convívio, mas é um prestador de serviço seu. Né? E como é que eu controlo isso? Né? Os sistemas hoje eles estão aptos justamente a fazer um registro. Né? Nesse registro você possibilita que esse prestador de serviço entre e saia dentro de horários pré-determinados, né? E você pode controlar isso, seja ele com aplicativo, seja ele com QR Code, e o que você programar para que esse prestador de serviço tenha esse acesso de entrada e de saída, você tem um relatório gerencial de tudo que acontece dentro do seu condomínio. Então, é muito importante ter essas informações. Eu já tive situações muito, muito peculiares, assim. O cidadão saiu de casa para velejar e quando chegou não tinha mais nada dentro de casa. A mulher entrou, uma namorada que ele tinha recentemente conhecido. Ele foi em busca da sereia, foi? Ele foi velejar, quando voltou, a sereia levou tudo, né? E aí a sorte foi que, como ele tinha autorizado a entrada dela, né? A portaria passou as informações, né? Inclusive passou a informação de quem entrou com ela. E aí no BO ele conseguiu tudo, né? Entrou na justiça e conseguiu de volta o carro e todas as coisas todos os bens que ele tinha dentro de casa. Então, assim, isso é um diferencial que a gente não consegue fazer isso com o porteiro, até porque o próprio porteiro tem medo de se identificar, tem medo de ir lá numa situação judicial, se expor, né, e ser prejudicado depois. Então, assim, são várias vantagens que a portaria remota hoje traz, né, de segurança em todos os aspectos para o condômino. Eu gosto muito dessa proposta. É isso aí, pessoal. Pega a parte técnica, pega a parte da vivência, que é uma troca de conhecimento, um verdadeiro network, né? Pessoal, você que está seguindo aí, assistindo o Segue a Pauta, se inscreve no canal, tá? Segue a Pauta Podcast aqui no YouTube. Temos também o Segue a Pauta Podcast no Instagram. No Instagram tem a landing page lá que você pode entrar, ver um pouco sobre os nossos patrocinadores, e tem uma parte lá de comentários que você pode fazer crítica, sugestão, colocar pauta, colocar um tema aqui pra gente possa trazer um convidado específico, tá? Isso. E não esquece de compartilhar.
Christian, nessa tua fala, assim, eu sou usuário de portaria remota, né? Não tem como retroagir, esse ponto tá pacificado já. Mas o que a gente percebe ainda é um pouco de falta de conhecimento e de abertura da população em querer conhecer. Isso. Pessoal, a gente não está falando que a portaria remota é para o seu condomínio. A gente está falando que você precisa se abrir para, na hora da necessidade, você ter uma opinião, você poder debater com seu vizinho, com seu síndico, ou você, síndico, levar para a sua população, você ter um pouquinho de conhecimento para que você possa criar, formatar uma opinião. Mas o que eu percebo, Cida e Christian, é que a população está fechada para o novo e muitas vezes está perdendo muita oportunidade. Sim. Né? Então, assim, quando você abre para a coisa, funciona muito bem. Christian, mercado de trabalho. Que mercado de trabalho? Mercado de trabalho, estamos trabalhando, né? Exato. Eu quero fazer uma pergunta sobre o processo de implantação de uma portaria remota, certo? Mas antes dessa pergunta de implantação, eu quero que você fale um pouco sobre o Grupo Servipa, a estrutura, a robustez. Eu quero que você entre na parte de software, de tecnologia embarcada, para que a gente entre na minha segunda pergunta, já pulando a Cida, na questão da contratação da empresa. Vê só, você vai falar da empresa, depois você vai me dizer como eu devo contratar uma empresa, tá? Você é malandro. Bem, gente, o Grupo Servipa é um grupo que deu uma parte. Sim. Semana passada, conversando com você, falei o quê? Comecei a trabalhar com 17 anos, tá? Meu primeiro trabalho foi segurança eletrônica e já conhecia lá o Grupo Servipa. Será que tem tempo? Tem. Eu também não estou muito rodado, não, né? Mas só que a empresa continua aí, ó. Só uns 50 anos. Estável. Isso é importante. Que é isso, Cida? Eu posso estar surrado, mas velho não. Experiente. Como eu estava dizendo, né? O Grupo Servipa, ele é um grupo que nasceu lá na década de 90, né? 89, 90. Foi capitaneado pela Nadir Brusque, quem criou a Servipa Vigilância Patrimonial lá atrás, né? E teve a ideia de começar e trabalhar na parte de vigilância patrimonial. Ela, o marido, né, tocaram veementemente bem, né? Depois de um passado tempo, e aí eu posso falar que estou lá com bastante tempo, já cheguei no Grupo Servipa. 3 meses depois ele entrou. Em 97 para 98, né? Conhecia o Marcelo, né? O Coronel Marcelo, e ele já estava casado com a Andréa, que hoje são os diretores da empresa. E vim aprender, né? Tinha saído recentemente do colégio, estava tentando faculdade, e aí tive a oportunidade de entrar no mercado de segurança e conhecer o que era o Grupo Servipa, né? O Grupo Servipa, na realidade, ele é composto de o conglomerado de empresas, né? Desde a parte de vigilância patrimonial, né? Dentro do grupo nós temos a empresa chamada Albuquerque e Brusque, onde ela faz a vigilância armada. Nós temos clientes desde a Universidade Federal, a Fundação Jaime de Altavilla. Trabalhamos um bom tempo, desde o seu nascimento lá com a antiga Sinal, antes de Braskem era a Salgema, né? A gente passou por mais de 20 anos por lá. Então, todo e qualquer serviço de vigilância patrimonial armada, seja ela escolta de VIP, escolta de valores, então a gente atua com a empresa Albuquerque Brusque. Nós temos também no grupo a empresa Lagoano Tecnologia e Serviços, onde nós temos alguns contratos de vigilância eletrônica, que são aqueles monitoramentos de trânsito que vocês observam nas TVs abertas aqui, que é onde passa cruzamentos. Então, esse é uma espécie de um contrato que nós temos com a SMTT. Nós temos contrato com a Secretaria Municipal de Educação, né, onde faz o vídeo monitoramento e o monitoramento das escolas. Que legal. Temos uma gama de entre 2.000 a 3.000 clientes entre comércio, indústrias e residências, né? Então, esse é o segmento da segurança eletrônica, aquele que você começou lá atrás, com a gente chamava de alarme, monitorado, tudo isso, né? A empresa também tem a Instalar, que é um segmento da empresa que faz projetos específicos para construtoras, para grandes empreendimentos, para
resorts, empreendimentos verticais e horizontais, né? E desde 2016, né, como o conceito da empresa, né, é segurança, nós sentamos, discutimos bastante essa questão de segurança e fomos no mercado. Entender como é que funcionava lá no Sul e Sudeste a parte de portaria remota, como se desenvolvia isso. Então, a gente viu algumas receitas prontas, né? Analisamos essas receitas prontas e vimos que não era bem aquilo que a gente queria para o nosso Nordeste, para a nossa Maceió. Porque a gente sabe da cultura do maceioense, né? Que é uma cultura de restrição, de mudança ao novo, né? Daquela senhorinha, daquela pessoa que chega para conversar, para botar o papo em dia, né? Então a gente viu que a gente precisava quebrar esse paradigma e oferecer o que a gente tem desde o nosso princípio, que é segurança. Então a gente criou o SafeCondo, né, esse produto chamado SafeCondo, e implantou, está vigente desde o final de 2016. Hoje atuamos no mercado em torno de 73 unidades residenciais e alguns comerciais, né, com essas parcerias que nós temos com algumas construtoras, e vem dando certo, muito certo. E é como o Thiago falou, é uma coisa que não tem mais volta, né? Além da segurança, da tecnologia que você emprega no condomínio, né? Quando o condômino ele passa a entender que ele é parte daquele contexto, que ele se atendo às regras, usando e utilizando cada vez mais a tecnologia que foi disposta para ele pensa 10, 15 vezes se quer voltar para uma portaria convencional ou não. Além do mais que ela proporciona segurança, proporciona tudo isso, uma redução significativa no custo, né? Na taxa condominial. Você pode fazer muita coisa com a economia que se gera com isso. Perfeito. Eu vejo como de suma importância nós que vamos contratar uma empresa, conhecer isso. Conhecer a história da empresa. Sim. Quando a gente vai contratar um funcionário, a gente não faz um levantamento da história do colaborador. Então é muito importante também que nós síndicos, conheça a empresa que a gente está contratando. Porque no caso da portaria remota, a gente está contratando uma empresa para ficar na linha de frente. Sim. É a pessoa que vai estar ativo na hora que eu estiver dormindo, né? Ou seja, é a pessoa que vai estar ativo na hora que o síndico estiver descansando. Você está entendendo? Sensacional. Síndico descansa. Síndico? Eu não conheço esse descanso não, viu? Só com a ajuda do judiciário quando tira o WhatsApp do ar. Aí o síndico descansa, né? Assim, deveria fazer um projeto de lei aí, Cristian, só fugindo aqui da pauta, daqui a outros assuntos, né? Seria interessante fazer um projeto de lei aí para pelo menos 2 vezes por ano a justiça derrubar o WhatsApp, né? Para que todo mundo possa ter um respiro. Só em ano eleitoral acontece isso. Mas, Thiago, voltando um pouco a esse assunto é muito importante, é pertinente, que você tocou aí de como contratar uma portaria remota. A gente sabe que o mercado ele tá para todo mundo, né? A gente sabe e conhece todo mundo no mercado, né? Mas o mercado se fala, né? O mercado se fala. Mas o que acontece? Quando a gente chega para fazer uma apresentação, conversar olho no olho com os condôminos, com o síndico, com quem vai, de fato, tomar a decisão de fazer essa migração, de mudar da portaria convencional para portaria remota, eu peço para que faça uma visita à empresa, para que veja a estrutura, veja quem está por trás dessa infraestrutura, para poder, num momento de crise, você ter um patrulheiro lá te dando o apoio, você, num momento de um problema técnico, você ter um suporte técnico 24 horas, isso é muito importante, né? Uma outra coisa que é muito importante é a questão da comunicação, né? A gente sabe que hoje o meio de comunicação entre uma empresa e qualquer outro tipo de ativo, quando eu falo ativo, do equipamento que está implantado lá, você precisa de um meio de comunicação com a empresa, né? É uma coisa bidirecional. Então, muitas das empresas que se predispõem a fazer esse trabalho, ela não se preocupa com isso, acaba contratando um provedor de internet ou um link qualquer e ela põe isso em risco, né? Então, a empresa que, de fato, tem uma estrutura,
né, tenha a capacidade e a capilaridade de ter a sua própria rede implantada, sua própria rede de comunicação e fibra óptica implantada, isso faz muita diferença. Então, quando eu digo para os condôminos, quando eu falo para eles, se houver um problema geral, uma pane, faltou energia, os no-breaks seguraram por determinado tempo, o gerador deu um problema maior, quem que vai me atender? Né? Essa empresa precisa ter um backup de gente suficiente para lhe dar essa pronta resposta. Né? O patrulheiro precisa ir de imediato. Né? Imagine você querendo sair da sua casa ou querendo entrar e você teve um problema com o seu portão. Né? Você está com um filho para levar para a escola, você tem horário, já sai um pouco atrasado. Como é que você faz? Então, se você tem uma empresa que ofereça uma estrutura de ser proativo ao ponto de respaldar em curto espaço de tempo essa abertura e resolver esse problema, você vai minimizar o teu problema com os demais. Ou né? seja, a tecnologia, ela é um dos pontos mais importantes na hora de contratar. Sim. Fazer uma avaliação e contratar uma operadora a gente pode chamar assim, né, de portaria remota. Sim. Isso é bastante interessante, né? Uma das coisas que a gente mais sente dificuldade, e você que está aí em casa, você vai perceber isso, quando a gente vai falar de portaria remota, a primeira coisa que a gente tem é uma barreira no condomínio com relação aos porteiros. Sim. Né? Mas a gente tem fulano, ciclano, beltrano, que a gente gosta do trabalho dele, está aqui com a gente há anos, e como é que vai ser? Ele vai perder o emprego dele, aí eu tenho pena, enfim... O que a Servipa, o Grupo Servipa, a Safeconto está fazendo e trazendo para o mercado em relação a isso? Porque é uma dificuldade que a gente tem, né, Tiago? Quando a gente senta e vai apresentar, a primeira coisa é minha equipe e o povo, né? E a gente, obviamente, enquanto síndico, a gente também sente, porque a gente está ali há anos com aquele profissional que tem nos atendido bem, que tem dado um suporte para o condomínio, e a gente muitas vezes não quer perder. Então, o que vocês têm feito, né, nessa situação para ajudar, inclusive a gente síndico aqui do outro lado, né? Que leva a pancada toda. Nós temos lá um programa que é justamente de recapacitar esse profissional. Né? Como a empresa, o grupo, ele tem vários segmentos, como eu citei, né? Tanto da vigilância, né? Que a gente está fazendo é pegar aqueles profissionais que têm a condição de idade, de intelectual, e que a gente possa pegá-lo desse tipo de trabalho que ele está executando de porteiro e ele trazer para uma profissionalização, para ele ser um radiooperador, para ele ser um patrulheiro, para ele ser um vigilante, para ele ser um próprio porteiro mais profissional, né? Porque eu consigo reinseri-lo no mercado de trabalho de uma outra forma. Então, a gente também tem essa preocupação, né? É uma dor do condomínio, é uma dor do síndico, né? De como é que eu vou fazer para realocar esse profissional, esse pai de família que está lá, né? Que tem aquele emprego, a portaria remota está tomando emprego. Não, pelo contrário. Ela está fazendo com que essa mão de obra seja profissionalizada, se especialize e seja realocada no mercado de trabalho com a condição financeira até melhor, que esse porteiro ele vai poder dar para a família dele um estudo melhor, uma alimentação melhor. Então, a tecnologia ela não veio para tomar esse tipo de trabalho, mas sim a gente pega essa turma, capacita e reinsere no mercado de trabalho. Logicamente, a gente não vai aproveitar todos, né? Como o Tiago bem falou, a portaria remota ela está em ascensão. Né? Você teria que ter um volume grande de recolocações no mercado para poder estar absorvendo. E a gente sabe que o mercado tem várias situações, porteiros que já estão lá aposentados, tem porteiros que estão começando, que está passando uma chuvadazinha solar, né? E tem as pessoas que realmente querem ser requalificadas. Então, a gente criou esse programa, faz esse tipo de tratativa e reinsere o profissional da melhor forma possível. Até porque a experiência do porteiro físico, né? Ela é muito importante e agrega muito na portaria remota. No trato, na convivência, no conhecimento até do próprio condômino,
né? Então, eu acho que isso que vocês estão fazendo de reaproveitar, realocar e trazer esse profissional que possa ser aproveitado, né, para fazer um trabalho diferenciado, isso é um trabalho fantástico. Você Parabéns. imagina o ganho de você já ter um profissional que já está na portaria lá, ele já tem toda a expertise, digamos assim, da vivência do dia a dia dele, Sim. e eu trago esse profissional, capacito e boto ele numa central de monitoramento. Ele vai ter Um olhar diferente para o condomínio que lá ele já trabalhava, né? Ele sabe dos horários, ele sabe quais são as manhas, os macetes, como é que se faz para entrar, como é que se faz para sair, e o dia a dia dele ensinou muita coisa. Então, você pegar esse profissional, capacitar e pôr ele para fazer um outro tipo de trabalho, que ele já tem um certo know-how, vai facilitar muito o entendimento dele e a inserção no mercado. Perfeito. Parabéns. Esse cara é bom, hein? É. Né? É. Agora vamos lá. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos. Christian, Cida, partindo do princípio, vamos fazer uma análise crua, certo? Portaria humana. O porteiro, o funcionário, está ali na portaria do condomínio, 24 horas, 12/36. Portaria remota. Do outro lado, também existe uma figura humana. Sim. Né? Existe um profissional, um ser humano, um pai de família que está ali desempenhando as funções. Sim. Então, assim, é uma utopia a gente dizer que está perdendo o contato humano. A gente está tirando aquele colaborador da portaria, certo? E está colocando ele remotamente em outro posto. Tá tirando ele só da vista. Ao mesmo tempo, só da vista, né? E da zona de fofoca. E ao mesmo tempo que, quando o porteiro lá, nosso terceirizado ou de autogestão, quando ele é terceirizado, que ele vem a falhar, a gente vai pedir à empresa substituição. Sim. Um síndico, ele deve fazer isso. Ele tem essa prerrogativa e esse direito de pedir a substituição do posto, porque ele está pagando por aquele posto. Quando é a autogestão, se ele falha, o porteiro também vai dar advertência, vai dar suspensão normalmente. Na portaria vai acontecer da mesma forma. Sim. Então, assim, quando eu falo que a gente precisa abrir, porque tem muito mais coisa por trás da portaria remota, não é falar, não é falácia. Existe realmente um mundo por trás da portaria remota, né? Agora, por trás da portaria remota, Christian, gestão de segurança. Isso. Responsabilidades. Vamos começar pela responsabilidade do síndico. Como que é esse trato e essa gestão de segurança em cima da responsabilidade do síndico com a portaria remota? A gente vai entrar na responsabilidade do síndico, responsabilidade do condômino. Sim. E responsabilidade dos prestadores, visitantes, de um modo geral. Vamos começar pelo síndico. Boa pergunta, Tiago. E essa colocação que você fez no começo, ela é bastante pertinente e eu quero abrir esse adendo para falar desse ponto e esclarecer para o público que, de fato, quando você tem o porteiro lá fisicamente no condomínio, né, ele é passível de ter essas falhas, de dar um cochilo, de errar. E aí você me fez a pergunta, mas Christian, e lá na central? Eu estou tirando ele daqui da portaria, do prédio, e estou colocando ele lá na central. O que está por trás disso, Tiago, é uma estrutura, né? Eu estou tirando ele daquele local, às vezes insalubre, né? Sim. Às vezes quente, às vezes frio ou úmido, né? Sem o treinamento, sem o devido acompanhamento, e ele passa muito tempo, e eu posso dizer com clareza, que o porteiro, hoje físico, ele tem muito tempo ocioso, né? E faz com que ele acabe relaxando. Quando ele é profissionalizado e vem para uma portaria remota, esse porteiro virtual, digamos assim, a gente chama lá na empresa de rádio operador, ele é bem treinado e ele também é bem fiscalizado. Por quê? Porque ele não está monitorando apenas um condomínio, ele está monitorando várias outras unidades, né? Existe um número para isso, são números de unidades. Muita gente fala, um porteiro para um radiooperador para X prédios, para 10, para 12. Não é bem assim a conta, né? E essa conta ela é feita com o número de unidades, né? E existe uma fórmula de transbordo onde você tem um número de atendimentos para que você tenha na empresa um backup de operadores para atender aquela demanda do dia a dia, né? Então, o que acontece na prática quando eu tiro esse camarada lá e tenho uma central de monitoramento? Eu tenho que ter 24 horas um fiscal, né, que a gente chama da figura do supervisor. Esse supervisor está dentro da central, observando toda a tratativa, observando
os pormenores do dia a dia, né? O sistema eletrônico, ele monitora o que o porteiro tem que fazer. Por várias vezes, a própria operação, ela requer do porteiro atenção naquele tipo de operação, seja ela na abertura de uma clausura, seja ela na abertura de entrada e saída de um morador do condomínio. Então, você tem vários mecanismos de controlar, fiscalizar e até de horários de trabalho desse operador que está na central. Né? Então, esse parênteses para que você tenha. Com relação à questão das responsabilidades, né? Você me perguntou da responsabilidade do síndico, né? Dos condôminos e dos visitantes. Né? O síndico, ele é uma figura muito importante nesse elo. Né? O síndico, ele precisa ser um parceiro, né? E, ao mesmo tempo, o nosso melhor fiscal. Né? Porque a figura do síndico é que ele vai centralizar todas as informações, né? Ele vai filtrar, ele vai estar colaborando conosco e fazendo essa fiscalização todos os dias, né? Então, toda e qualquer tratativa será e é com o síndico, né? Salvo aquelas que requer mais uma atenção, a gente marca com o conselho, alguma coisa desse tipo e faz toda essa parte de gestão, né? Com relação aos condôminos, todos os condôminos, eles têm o acesso também ao sistema. A grande maioria das portarias, elas disponibilizam, como a gente falou, um sistema de gestão web, um sistema de gestão por aplicativo, onde você observa todas as imagens do condomínio, você consegue abrir e fechar portões pelo aplicativo, né? Você tem a responsabilidade de, quando na implantação, e a empresa ela tem essa obrigação de fazer uma gestão de virada, como a gente chama, assim, de entrega do serviço rodando. Rodar a chave ali, rodar a chave, né? Entregar procedimentos. Porque, como eu falei lá no começo, segurança é sensação. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz um programa de treinamento após a implantação do sistema. Nós cadastramos todos os moradores, usuários e fazemos uma reunião de entrega desse serviço. E nessa reunião de entrega, ela é importante para que a gente, nessa tratativa, mostre quais são as regras do condomínio, quais são as responsabilidades dos condôminos, da empresa, né, do síndico, e quais as responsabilidades que o visitante vai ter como ter naquele acesso de entrada e de saída, né? Então, é muito importante contar com a parceria dos síndicos e dos próprios condôminos. Eles são os nossos primeiros parceiros com relação a isso. E a gente observa, Tiago, é bastante interessante, assim, você também tem condomínios com portaria remota, e o que a gente observa é que 99% das falhas de segurança vem do condômino. Infelizmente. Né? Porque dá um acesso a alguém, porque ficou com pena, porque está chovendo, né? Porque simplesmente alguém perguntou, eu acho que eu conheço fulano e dá liberdade para entrar, né? Então, assim, o condômino em si, ele tem que ter bastante cuidado, independente da portaria, física ou remota. Ele não pode dar acesso a quem ele não conhece. Né? Uma coisa assim, você falou importante, e é bom frisar isso também, a gente vê no dia a dia, já nesse tempo todo que a gente tem de experiência, a gente vê que algumas atitudes do condômino e do próprio síndico, às vezes a gente tem visto aí na prática que as manutenções da parte estrutural do prédio, ela também é muito importante para quê? Para que não aconteça nenhum intercorrência, nenhum tipo de problema. Como eu citei, você quer sair de casa e abre o teu portão e o portão não abre, né? Muitas vezes a gente vê que quando chega lá o patrulheiro, chega lá o técnico, o problema não era um problema técnico ou eletrônico daquela peça, e sim um problema estrutural. Sim. Às vezes é um trilho, às vezes é um portão que está empenado. Enfim, a gente vê no dia a dia que a parte e essa parceria do condômino, síndico e empresa, ela é muito importante, porque isso vai balizar o dia a dia de vocês. Quanto mais fluido for a entrada e saída e esse trânsito de entrada e saída for menos, como é que se diz, visto, né? Menos lembrado, vocês poderão ter certeza que vocês estão com segurança e estão tendo aquele acompanhamento do dia a dia de vocês.
Gente, sensacional. O Christian falando ali, veio um turbilhão de coisas para falar. Veio o CBO, função do agente de portaria, monitoramento de câmeras na portaria, Segurança. desvio de função, segurança, ó, veio várias coisas. Mas eu tenho uma pergunta para você, síndico. De quanto em quanto tempo o seu porteiro recebe um curso de atualização? De quanto em quanto tempo a tua administradora fornece ao teu colaborador um curso de capacitação? Sim. Tem ideia de como isso é importante? Tem ideia que a gente não está falando de substituição ou de anulação do mercado do posto de portaria? Do agente de portaria? Não, de forma A gente está falando de capacitação, de melhoria, de segurança, de finança, Sim, de tempo de gestão. isso. E aí, como é que está o seu condomínio? Não que você precise mudar para a portaria remota, mas que você precisa ter conhecimento e fazer se perguntar. Analisar, exatamente, né? Sensacional. Não é sempre o fulano que está na portaria que é o bonzinho que a gente tem que ficar feliz. A gente tem que ficar feliz se aquele bonzinho da portaria está sendo treinado, capacitado para oferecer o melhor serviço. Vou dar um spoiler, tá? O Léo já levantou a plaquinha de 10 minutos. Esse Léo, quando levanta a plaquinha, é horrível. Mas já? Já tô aqui. Não, por favor, a campanha não. Não queira, Christian, a campanha. Vou dar um spoiler. Eu, como síndico profissional, Cida, em algumas portarias eu instalo uma câmera, certo? Sim. É permitido pelo síndico instalar uma câmera de segurança, tá? O porteiro é informado. Sim. E daí, amiga? No início eu sou carrasco, eu sou chato, eu sou desumano. Por quê? Porque é humanamente impossível, vamos falar a verdade. O porteiro, ele tá ali às 12 horas, ativo e acordado. Principalmente à noite. Amiga, e quando toca o alarmezinho do aplicativo que eu vou olhar, é cada coisa, Christian. Então, assim, é a sua segurança, é a minha segurança como gestor, é a segurança do Christian como empresa, é a segurança do seu condomínio. A gente está falando de gestão, a gente está falando de síndico, a gente está falando de empresa, a gente está falando de melhorias e a gente está falando também de uma evolução do segmento condominial. Sim. Né? Então, assim, esse agente de portaria, esses meus parceiros, que eu sou parceiro deles, eu dou curso até de síndico profissional para eles, Christian. Os caras, vamos melhorar, vamos se atualizar aqui. Tome esse curso, faça. Eu não quero dizer que você vai ser o melhor, mas eu já estou lhe dando uma oportunidade para que você possa desenvolver. Então, vai de cada um, se quiser atuar de forma profissional, assumir aí um condomínio desse. Christian, queremos agradecer a sua presença. Já? Infelizmente, né? Mais 10, Léo? Não, o Léo já tá ali com o dedinho no alarme. Já tá com o dedinho no sininho. Mas assim, Christian, agradecemos demais a sua presença. O seu conteúdo, o conteúdo que a gente trouxe aqui hoje é um conteúdo que rende, é um conteúdo que a gente passava a tarde inteira aqui conversando, porque tem muita coisa a se abordar. Mas eu acho que por hoje a gente se dá por satisfeito, né? A gente vai chamar você aqui em um outro momento para falar sobre alguns outros assuntos que a gente deixou aqui a pauta, né? Não passou, como implantação, como fazer, quais são as dificuldades que se tem, enfim. Mas te agradecemos por essa presença aqui, por você ter se disponibilizado, né, a vir esclarecer. E aí, agradecemos, eu e o Tiago, vocês que estão em casa, eu acredito também que está agradecendo pelo seu conteúdo, e eu queria que você dissesse as suas considerações finais, né, a respeito do assunto, a respeito do programa, a respeito de nós dois. Não, vocês, quando eu fui procurado para participar desse bate-papo, né, não podia dizer não de forma alguma. Parecida, Tiago, vocês são referências no nosso mercado, né? Como eu falei lá atrás, o mercado de Maceió é muito pequeno, né? E todo mundo se conhece. Sim. E a gente sabe quem são as referências, né? E eu considero vocês como referências, né? São pessoas maravilhosas, têm um pensamento positivo, têm aberto novos horizontes, novos caminhos, tem desbravado esse mercado como ninguém está fazendo, né? Eu parabenizo vocês por isso. Isso é maravilhoso. Esse mercado tem tudo para crescer, né? Tem tudo para evoluir. E eu digo sempre, a gente está pequenininho ainda,
né? Você pegar um mercado condominial que quando você faz uma análise, né, e vê o potencial de crescimento e esse trabalho que vocês estão fazendo de difundir, de trazer parceiros, de trazer boas alternativas para o conhecimento do público, isso é maravilhoso. Parabéns, agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para que a gente possa bater outros papos desse aqui, que foi muito bom. Foi bem rápido, mas foi bom, gostei. Foi, né? Uma hora passa rápido. Eu acho que o Léo antecipou ali o relógio para acabar logo, viu? Eu também tô achando que ele botou um acelerador. Gente, obrigada por tudo, obrigada por estar conosco, né? Mais uma vez em nosso programa, né? Nos acompanhando e ficando até o fim. E, Tiago, agradece aí mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? Agora é sua vez. Pessoal, me dou por satisfeito, tá? Esse é o Segue a Pauta no seu 4º episódio, essa pegada que a gente tem de descontração, de levar verdade, de levar segurança, de levar transparência para você que está aí no seu condomínio, para você que está aí fazendo a sua gestão, para você empresa que está, você empreendedor que está querendo adentrar no segmento condominial. Eu falo, Christian, que o segmento é muito rico, desde que ele seja respeitado. Se você respeitar o segmento condominial como ele deve ser respeitado, o retorno financeiro vem em passos largos. Então, assim, já vai entrar, já entrou, passe a respeitar. Isso aqui é o resultado de um respeito de 10 anos de segmento condominial. Somado com mais 5 dá 15. E é isso aí. Pessoal, se inscreve no canal, tá? Vai no Instagram, compartilha, ajuda aí o Segue a Pauta a chegar em mais residência, não fica só em grupo de WhatsApp, bota lá no grupo do condomínio, isso. Que a gente quer levar informação para vocês que moram em condomínio, a gente quer levar a informação para a sociedade. E a gente não poderia estar aqui se não fosse o apoio das empresas que fomentam esse segmento condominial. Vamos lá, Cida. Safe Condo. Live Elevadores, Elemac Elevadores, Safe Condo, Pague Seu Condomínio, Top Jardins. Vai, Cida. É Leal. É Leal Elevadores. Alpex Gás. Sim. Lima. Lima Soluções Prediais. Ai, meu Deus. Pessoal, essa é a ideia, a gente poder trazer para vocês. E eu, particularmente, eu tenho uma pegada, Cida. Cida já ouviu, o Christian também, assim. A gente traz para o programa pessoas que a gente possa indicar, pessoas que estão fazendo um trabalho. Tem muito mais gente fazendo bom trabalho aí no segmento. Assim, aos pouquinhos a gente vem trazendo. O Léo tá dizendo tempo esgotado, tempo encerrado. Pessoal, obrigado. Tchau. Fiquem Beijo. com Deus. Até a próxima. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group. A maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group. Solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo. Sua portaria remota. Safe Group. Powered by Servipa.